Olá, está no ar o programa Vox Cidade, transmitido aqui pela Vox TV, que você pode acompanhar pelos nossos canais oficiais da Vox. Perdeu algum detalhe do nosso programa? Volta lá, tem no site, tem no YouTube, tem nas redes sociais. Bom, enfim, você sabe que a gente traz aqui assuntos que é da necessidade de cada um, seja mulher, homem, crianças. E hoje a gente vai abordar algo que talvez para mim é novidade. Eu acho que para você também vai ser, e de repente você está passando por algum tipo de problema na sua casa com o seu filho na educação. E a gente já conversou com a mantenedora do Instituto Capacitar o ano passado e viu como ajudou diversas mães que estavam com dificuldades de inserir novamente os seus filhos no ensino, na escola ou até mesmo nas lições devido à pandemia. Pois é, muita coisa se estendeu e ainda continuamos com essa dificuldade de inserir os alunos, não só por causa da pandemia, mas sim porque o foco foi um pouquinho perdido. A gente precisa saber se é o foco dos professores, o foco da escola, o foco do aluno ou até mesmo do pai e da mãe que se viram aí nesse momento de dificuldade e começaram a ter tarefas excessivas. Por isso que hoje a gente trouxe novamente essa minha amiga, que é uma pessoa super especial, que atende muitas crianças aqui na região do ABC, principalmente em São Caetano do Sul, para falar sobre um assunto muito importante. Vocês já ouviram falar sobre psicomotricidade? Pois é, tem tudo a ver com o ensino das nossas crianças. Não só ela, mas também uma outra profissional que é expert no assunto. Primeiro, eu quero agradecer a presença da Giane Chagas, que está aqui, a mantenedora do Instituto Capacitar, aqui em São Caetano do Sul. Obrigada pela sua presença, Giane. Samira, obrigada mais uma vez, né? É um prazer gigantesco, muito, muito grande mesmo estar novamente aqui para falar um pouquinho sobre esses alunos, sobre a aprendizagem, sobre o que o Instituto oferece. Sim. Então, assim, muito obrigada mais uma vez pelo convite, viu? Imagina, eu que agradeço. Bom, para todo mundo sabe, a Giane, ela é pedagoga, psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Meu Deus, é tudo isso e muito mais, né? Depois você vai falar os detalhes, né? E para acompanhar a Giane, uma das profissionais que trabalha lá no Instituto, né, Giane? Isso. É a Ana Paula Marque, que ela é profissional de educação física, ela é psicopedagoga e psicomotricista. É justamente esse assunto que a gente vai falar hoje, Ana Paula. É isso aí. Obrigada pelo convite, Giane, Samira. Estou muito contente de vir aqui. É sempre um prazer falar sobre essa minha especialidade, que muita gente não conhece, mas que quando a gente vai conversando, vai falando, isso faz sentido. Peraí, eu não sabia que era sobre isso, não sabia que isso dava para fazer, que dava para estimular. Assim é da minha casa, onde levo, o que indico. Então, obrigada de novo pelo espaço, pelo convite, pela conversa. Imagina, eu que agradeço. Giane, a gente sabe que a gente já acabou o primeiro bimestre. Exato. Temos muitas dificuldades. Mãe de alunos já procurando o Instituto, sabendo da dificuldade do aluno, principalmente de encaixar horários, né? Que você estava falando aí, né, Giane? Exatamente. Porque os alunos não só estudam, né, Samira? Eles têm outras atividades extracurriculares, inclusive. Uhum. E pessoais também, né? Sim. Algum esporte, enfim. Então, aí é onde há o conflito entre agendar um horário para esse aluno, que a mãe é quem geralmente entra em contato, né? E faz o agendamento, exatamente. E aí o conflito. Mas, assim, terminou o primeiro bimestre e aí já se percebeu a dificuldade. O que eu percebi de diferente este ano? Sim. Os alunos, quando terminam o ciclo, então o pessoal que terminou o ensino médio, o ensino fundamental, 2. Tá. Então, saiu do 9º ano e foi para o primeiro. Gente,
eles terminaram um ciclo e entraram em um novo. E aí entra as disciplinas. Química, física, matemática, álgebra, geometria. Sem falar na mudança do ensino médio, né? Que agora tem que fazer aquela escolha. Exato. Então, além deles escolherem a área de atuação que o novo ensino médio propõe, eles têm que lidar com essa troca de amigos, muitas vezes. Sim. Porque nós não podemos esquecer que pode ter acontecido de alguém reprovar. Não foi junto. A sala não se repete. Certo. Então, há aquele mesclado, né? Então, quem era do nono A, nono B, nono C, montou uma sala mesclada. Então, eles vão ter que trabalhar essa questão da amizade, essa questão da maturidade, porque entrou no ensino médio, então é outra proposta, é outra linguagem dos professores em sala de aula. Outra forma de passar, né, a matéria. Outra forma. Então, assim, é conteúdo. É conteúdo. Então... eles entram na sala no primeiro dia de aula, Ana, e os professores geralmente falam assim, vamos nos preparar para a faculdade, para o Enem, para o vestibular. 15 anos a cabeça já começa a ferver, Pois né? aí ele vira pro amigo e fala assim, mas eu não sei nem se eu quero fazer faculdade. Não sei nem se é isso que eu quero para mim. Não sei, mas tem que dar conta. Então, veja o conflito, é muita mudança. Então, quando eles pegam uma química, uma física, uma matemática, que é o carro-chefe, né, de agendamentos, as mães falam assim, Jeane, olha, ela vai ter prova tal dia, a aula precisa ser 2 dias antes ou na véspera. E aí, para achar um horário. Então, tem esse conflito e vieram muitos alunos do ensino médio, principalmente. Mesmo? Fundamental 2 tem? Tem, mas a procura é um pouco menor. Agora, ensino médio é primeiro ano e terceiro. Terceiro, por quê? Porque tem os vestibulares. Então, eles querem correr atrás daquilo que não entenderam em sala de aula, né? Aquela proposta do professor, às vezes, a forma como o professor passou não foi tão claro. Ou seja, eles querem algo mais, porque a escola vai cobrar e eles precisam estar preparados. Mas é aí que eu entro com a questão, porque o bate-papo antes do programa me levantou aqui um ponto de interrogação. Será que não tem aí uma pegada daquela que ficou lá estudando em casa, então de repente não estava sentado bonitinho, estava estudando com o pé na mesa, sabe? Um ouvido na professora e o outro no TikTok, no Instagram, na música com o amigo, ou teclando ali no celular e só fazendo de conta. Muitas telas, muitas câmeras viradas para o teto e o aluno fazendo outras coisas. Jeane, será que isso não pegou algumas crianças, adolescentes e deu uma modificada na forma de aprendizado também? Não tenha dúvida. Eu acho que a pessoa certa para responder isso, quem que é? Inclusive, eu passo a palavra. Eu tô aqui, ó. Eu passo a palavra para especialista no assunto, inclusive. Sim. Ana Paula, pelo amor de Deus, que está acontecendo? Tem mãe se descabelando aí, igual a Jeane falou. Sim. Será que tem alguma coisa a ver? Sim, e tem provas científicas, tem estudos científicos, tem um livro provando isso. Já que falou de telas, eu vou começar por ela, depois eu falo um pouquinho da psicomotricidade. Tá. O excesso da exposição às telas, ela libera um hormônio no nosso corpo, que é o mesmo hormônio que é liberado pela cocaína. Causa dependência. É mesmo? É. Então, assim, temos que lembrar que estamos numa era digital, num ensino digital, mas... Quando você falou o TikTok, é rolar o feed pra cima e eles querem, quem criou, né, o TikTok, quem criou o Instagram, quer tempo de tela ali da pessoa. Porque vai subir um patrocinado, vai subir alguma coisa vendendo. Então, assim, é viciante. E nem sempre 100% eles conseguem ver os 30 segundos ou até 15. É rolar tela mesmo, igual você tá falando. Exatamente. É rolar mesmo. Eu já me peguei fazendo isso, eu como adulta. Fui eu também. Exato. Quantas vezes vocês se pegaram assim, ó, só, né, não tava não é criando conteúdo, não estava absorvendo nenhum conteúdo. Eu falo que o cérebro fica em stand-by, que nem uma TV, ou em modo zumbi. A criança, a gente pode ver muito isso também, porque tem um livro que eu estou finalizando, chama A Fábrica de Cretinos Digitais, do Michael
Dermujet, se eu não me engano. Cretinos? Fábrica de cretinos digitais. Ah, cretinos. Cretinos, Meu desculpa. Deus! É, Olha o nome. pesado livro, com artigos científicos, com provas de que esse excesso de telas, principalmente para a primeira infância, ali do 0 aos 6 anos, é muito prejudicial para o cérebro. Para a fase de adolescência, que é essa que a gente está conversando agora, também há prejuízos, na fase adulta também, só que eu já conversei com mães que falam, nossa, como é difícil tirar. Sim, porque é difícil como um vício, né? Eu tenho algumas estratégias no meu curso online de como reduzir esse tempo excessivo. Por quê? O uso da tela, ela precisa ser funcional. Precisa ser numa pesquisa, precisa ser tirando foto, gravando aqui, onde a gente está. Tá usando a tecnologia para isso. Então, o cérebro precisa estar em atividade, porque senão são as sinapses do cérebro, são as ruazinhas que os neurônios se ligam. E quanto mais ruazinhas no nosso cérebro, mais conexões, mais inteligência, mais autonomia, né? Você consegue ali lidar. Com o cérebro em stand-by, essas ruas não vão sendo usadas. Então, elas não têm mais neurônio passando ali. Não tem mais atividade. Ela se paralisa. Não tem mais, pra que eu vou usar? E aí eu faço um paralelo com o movimento, com a atividade extra, com a educação física, com o esporte. É a partir do movimento que esse corpo vai estar mais atento. Essa postura vai estar mais ereta, esse cérebro mais ativo, o sangue vai estar correndo, o intestino vai estar funcionando. Por isso que é tão importante o movimento. Entendo que a gente precisa aumentar os estudos ali no ensino médio para ir para o vestibular, para fazer um Enem. Mas para a gente ter essas crianças, esses adolescentes atentos, a gente precisa de movimento no corpo. Aí você se pergunta em casa, né? Mas como isso funciona no Instituto Capacitar? A Ana Paula é profissional, a gente já viu que ela é estudada nessa área para justamente ela fazer um conjunto com o que é oferecido com todas as disciplinas no Instituto, né, Jane? Isso. Quando ou chega um adolescente ou até mesmo uma criança no início da alfabetização, como que o Instituto vai avaliar que precisa passar pela Ana Paula? Qual que é a avaliação que vocês fazem, Jane, antes da criança ou adolescente chegar para a Ana Paula? Então, o primeiro passo, quando a mãe chega com o pedido de auxílio na alfabetização, então eu vou olhar a idade dessa criança, porque muitas vezes, Samira, existe uma certa ansiedade em algumas mães. A criança ainda está com 6 anos, terminou a pré-escola, e muitas vezes o que escapa da nossa mente? Que até uns anos atrás, a criança iria para o primeiro ano com quantos anos? 7 anos. 7 anos. Com 7 anos, o cérebro dessa criança está pronta para aprender, para ser alfabetizada, né, Ana? Essa alfabetização finaliza aos 8 anos. Exatamente. Hoje as crianças, dependendo do mês que nasceu, entra no primeiro ano, às vezes até antes dos 6 anos de idade. Entendeu? Então, aí a mãe, como ela foi por primeiro ano, a mãe começa a ficar angustiada, porque com 6 anos e meio, ela ainda não lê e escreve. Mas tem que ler e escrever antes dos 7 anos de idade? Então, a primeira coisa é observar a idade dessa criança. Qual é a forma que essa criança está sendo conduzida para essa alfabetização? Então, o que o profissional pedagogo de lá, que não sou eu, tem a professora, faz? Ela prepara uma sondagem. Então, ela prepara uma sondagem para saber qual é o nível de aprendizagem que aquela criança está. Criança ou adolescente, seja qual a idade, vai passar por essa pedagoga? Não, a pedagoga é para os anos iniciais, do 1º ao 5º ano, porque ela é habilitada para essa faixa etária. Entendi. Então, quando é o processo de alfabetização, faz-se uma sondagem dentro da alfabetização. Terminada a sondagem, ela tem ali um parecer do que ela precisa trabalhar. Terminou, eu dou esse feedback, esse retorno para a mãe, né? E aí eu vou falar para ela, olha, nós vamos trabalhar assim, vou passar para ela a proposta de trabalho. Começamos, então, a observar como essa criança se desenvolve, como ela aprende, se ela tem dificuldade.
para reter essa informação, se ela tem habilidades Se organizar na mesa. na mesa, exatamente. Aí, dado essa avaliação, aí você passa tanto o acompanhamento que é didático, Isso. quanto o acompanhamento com psicomotor. o psicomotor. Isso, observa-se. Como é que está esse desenvolvimento dele? Como que é a noção espacial dele da mesa, com os objetos, com o que ele vai levar de material, como ele trabalha, por exemplo, com o alfabeto móvel, entendeu? Posição das letras. Posição das letras. É muito detalhe. Então vamos começar assim. A Vamos mamãe que está começar. em casa, Ah, tá. a mamãe que está em casa, ela se pergunta, que nem a Giane falou. Passou agora para Ana Paula. Bom, meu filho não consegue discernir ainda as letras. espelha. Ou espelha. Espelhamento das 8 letras. anos. Vamos tá. já pular para essa idade? Porque a gente sabe, que nem vocês falaram, que é tudo um aprendizado, vai ali, é uma questão de tempo e paciência. Só que deu 8 anos. E aí, Ana Paula? Voltando um pouquinho, a gente precisa tomar cuidado com cada criança tem seu tempo. Ah, é? Não é total verdade. Cada Olha, criança importante tem, isso. Exato. Cada criança tem seu tempo dentro da faixa etária de aquisição dessa aprendizagem. Tá. Então, por exemplo, a gente estava falando de 6 anos, 8 anos. Já chegou um pacientinho para mim com 4 anos e o pai desesperado que essa criança não estava usando tesoura. Então, eu acalmei esse pai que com 4 anos começa a usar a tesoura. Né? Então, o meu conhecimento, o meu profissionalismo é eu passar para esse pai, para essa mãe, falar, ó, aqui ainda está tudo bem. Se chegar com 6 anos sem saber usar a tesoura, ponto de alerta. Tá. Mas com 4 anos está tudo bem. Vamos para 8 anos. O que a criança precisa organizar no corpo dela para ela conseguir ter aquisições pedagógicas de letras de alfabetização? Essa criança precisa ficar sentada, com a coluna ereta, com o cotovelo apoiado, com o punho apoiado, o lápis em punho, né, com a pegada em tríade ou coordenação motora fina, a gente não precisa entrar muito nos detalhes. Essa coluna ereta, os pés apoiados no chão, com uma lateralidade definida e com atenção lá na professora que está lá na frente. Olha quantos requisitos tem para chegar aos 8 anos. Olha aqui minha posição. Nem Socorro, eu Deus. consigo. Ana Paula, o que fazer Isso. para que um aluno de 8 anos consiga tudo isso? Porque é complicado, não é? A gente também precisa tomar cuidado, além do que cada criança tem seu tempo, a competição. A competição do amiguinho do meu filho já consegue. Nossa. A amiguinha já consegue, o meu não. Isso existe Isso. dos tempos lá atrás até hoje, né? E o que eu mostro muito nas minhas redes sociais é a gente comparar a criança com a criança. Mas ter esse olhar, o que eu faço? Então, vamos começar lá do nascimento. Quando a criança faz 6 meses, não é onde ela senta? Sim. Mas com 6 meses e 2 semanas ela pode sentar? Pode. Com 6 meses e 3 semanas pode também? Pode. Só é quase 1 mês depois da criança que fez 6 meses. E tá tudo bem até os 8 meses. Entendeu? Passou disso, ponto de alerta. Onde eu vou levar? Aí tem as indicações. Ou da pediatra, né? Que é a primeira médico Primeira opção, né? É a primeira opção. Mas aí a pediatra vai analisar e vai mandar ou para um neuro ou para um físio. Precisa saber se é muscular, se é neurológico, ou para o psicomotricista, se é só um estímulo ali. E quando acontece isso, a mãe procura, vai até lá no instituto, em avaliação, ele está sendo acompanhado didaticamente. As professoras da matéria que ele tem mais dificuldade, aí a professora vai diagnosticar que precisa do seu acompanhamento. Como é feito essa segunda avaliação por você e esse acompanhamento? Então, eu fiz a psicomotricidade, na verdade, é uma especialização. Né? Eu fiz a especialização institucional e depois a especialização clínica, que eu tenho um manual de avaliação. Tá. Onde eu vou avaliar 7 aspectos. A tonicidade, que é onde prevê a atenção e a vigília dessa criança. Tonicidade muscular tem a ver com energia do músculo e não força.
Força muscular é outra coisa. Eu analiso também o equilíbrio, aquele que é parado e aquele que é em movimento, o estático e o dinâmico. Eu analiso noções de corpo, que essa criança precisa saber o que é ombro, precisa saber o que é cotovelo, para saber o que é apoiar. Eu preciso saber onde está meu joelho sem ter que ver o meu joelho. Eu preciso saber a posição que está o meu pé sem ver. Você sabe a posição que está o seu pé? Sim. Isso é consciência corporal. Você não está vendo, seus pés estão para baixo da mesa. Então, também analiso a lateralidade, que isso, para alfabetização lá com 8 anos, precisa estar definido. A criança com 8 anos já definiu, então ela não pode começar com uma mão e depois escrever com a outra. Isso confunde-se no cérebro. Tem um lado que é dominante e um lado que é auxiliar. Por isso que a gente segura a garrafa com uma mão para abrir com a outra. Por isso que a gente apoia um pé no chão para chutar com o outro. Então, um lado auxilia o outro, assim como olhos também. Sim. Vejo também questões de organização espaço-temporal, aquilo que a gente estava falando, de organizar o espaço na mesa. Antes começa organizando o espaço macro, né, o espaço grande, para depois chegar no fino. Aí sim que eu vou trabalhar com todos esses aspectos juntos na coordenação motora ampla e aí chegar na coordenação motora fina, que não tem só nas mãos, pasmem, tem nos pés também. Tá vendo? Giane, então quer dizer... Não é muito assunto? É muito assunto, Giane! Viu? Eu te falei que eu queria trazer. Então, e para você que tem essa especialidade, acompanha esses adolescentes, essas crianças que vão procurar o Instituto, você acha que a porcentagem que precisa ser avaliado nesse sentido também de organização? Eu tô aqui lembrando, poxa, minha filha falou que não estuda... não consegue estudar direito se ela não estiver sentada em cima da perna dela. Eu acho um absurdo, sabe, quando ela dobra a perna assim. Eu falo, Nicole, postura, você tem que estudar. Mãe, eu não consigo. Eu só consigo assim. Observação, essa cadeira que ela estuda, os pés apoiam no chão? Sim. Os 2 pés? Os 4. Os 4 pezinhos. Da cadeira. Da não, cadeira. O pé dela apoia no chão? Um só. Pronto, é isso. A gente precisa estar com os pés apoiados para manter essa tensão. Se o nosso pé ficar voando, a gente fica desatento. Ah, mas se o outro tiver dobradinho, não tem problema? Então, porque ela precisa de uma contenção ali, desse pé não ficar em movimento. Pra esse pé não ficar voando. É a forma que ela encontrou, né? Isso, é a forma que ela encontrou para reter a atenção dela. Desculpa, filha. Tá desculpada. Mas, então, é sobre isso, é sobre levar esse conhecimento, né? Sobre, o porquê que eu vou indicar, por que esses pés precisam ficar apoiados, assim como no banheiro também. Quando a gente vai ensinar a criança a desfraldar, os pezinhos não podem estar voando. Cada vez que eu escuto essa mulher falar... Você fica assim, eu ensinei errado. Eu ensinei errado. Eu preciso aprender um pouquinho mais sobre a psicomotricidade. E eu aprendo muito, Ana. Mas eu tô aqui pra isso, pra divulgar cada vez mais. Por isso que esse convite eu aceitei de primeiro. Eu falei, olha, vai ser um portal. Que legal. Para as pessoas conhecerem. Ô, Samira, você percebeu como não dá pra trabalhar com qualquer profissional? Não, por isso que o seu critério, aquela primeira vez que você veio, você falou, eu sou super criteriosa na hora que a gente avalia e contrata um professor. Sim. Justamente por causa disso, né, Giane? Inclusive, para fazer parte da equipe saúde. Porque Sim. isso é saúde. Claro que é saúde. Isso é saúde. Com Exato. certeza. Então, aí, sei lá, Gi, você não tem a profissional, sei lá, fala um aí, sei lá, me fugiu. Qualquer profissional da saúde que poderia, inclusive, trabalhar juntamente Psicoterapia, com você. alguma coisa assim. Psicoterapia, né? Cromoterapia, dessas que você outra tá falando? coisa. É tudo que envolve a saúde, Tudo né? que envolve a Até saúde. mesmo a nutricionista, né? Porque a gente sabe Exatamente. que a alimentação faz parte, né? Qual é a minha primeira pergunta? Quem você indicaria? Aí eu vou querer conhecer essa indicação, ver qual é o objetivo desse profissional para trabalhar. A Ana me conheceu por indicação. Né, Ana? Exato. Há sei lá quantos anos atrás. Na época era o Espaço Renovare, era novo, né, ainda no mercado, mas a Ana foi indicada, mas ela foi tão bem indicada que na época só de conversar com ela eu já percebi qual era o perfil da Ana. Falei, vai ser ótimo tê-la na equipe. Sim. E foi um prazer retomar ela novamente no Instituto esse ano. Então, assim, não dá para colocar qualquer pessoa.
você sabe que lá no Instituto tem vários profissionais da Sim. saúde e aumentou, viu? Olha que bom, que Hoje bom. tem a Ana, que é a psicomotricista, que retomou as atividades lá comigo este ano. Tem a Elô, que é a psicopedagoga. Tem uma outra neuropsicóloga, psicóloga e neuropsicóloga, que são os que fazem aquela avaliação neuropsicológica complexa, Sim. enfim, que dá, eu falo, não sei nem se é o termo correto, mas eu falo que a avaliação neuropsicológica é como se fosse um mapeamento através de testes de todas as funções que o cérebro pode oferecer. E tem algumas sessões, não é avaliada em uma sessão. Não, é no 10, mínimo né? 2 Nem meses. a psicomotricidade também, eu avalio em 4 sessões. É. Porque a psicomotricidade, mais uma vez, o movimento, o afeto e a cognição. Você me falou, são 3 pilares, Isso. né? Se eu recebo a criança, o pacientinho, e não me conecto com ele, não ativo ali o sistema límbico, ele vai falar, quem é você que tá me pedindo pra eu andar na linha? Sabe? Eu não posso avaliar Mas aí sem criação de vínculo. Esse afeto pode vir de uma trave que essa criança já tem, ou de um professor, ou em casa que ela não consegue estudar com a mãe, porque a mãe trabalha o tempo inteiro, integral, ou desse professor que não consegue passar de forma mais lúdica, sei lá, algo assim. Existe essa trave, Ana? Existe. Desse professor, falando disso, tem 3 principais aquisições de aprendizado. Quem é visual, quem é auditivo e quem é sinestésico. Professor que só fala lá na frente e a criança é sinestésica... Explica pra gente, por desculpa, favor. vamos lá. O professor que fala é um professor falando com crianças auditivas, que o professor fala, ela vai escutar. Só que se a criança é sinestésica, quando a criança precisa de falar, de visualizar, de movimentar, ver uma tela, ver uma foto, ver um livro, isso é uma criança sinestésica. Porque então, senão ela perde o foco. Fala. Uhum. Ixi, tá pensando em outra coisa. Exato. Porque esse tipo de criança ou adolescente vai da imaginação, né? Ele imagina e ele vê a figura e ele vai guardar, vai captar uma memória fotográfica. Isso, então e aí tem o só que é visual, só slide passando. Vamos passar slide, vai passar slide. E a criança é mais auditiva. Então, assim, dependendo do profissional, precisa lidar com esses dois para as crianças conseguirem reter essa aprendizagem. Por isso que algumas vão para o instituto, porque se um professor ensina só de uma forma e a criança não aprendeu, ali não deu tempo de criar outra forma, vai para o instituto. Por isso que lá, durante as aulas, Samira, existem jogos pedagógicos. Tem alunos que quando vai aprender geometria, alguns, eles não conseguem visualizar uma figura geométrica. Precisa ver. Então, eu tenho... Pode falar um cubo, sei lá, um retângulo. Não consegue entender a figura. Isso. As básicas até... Mas quando entra nas figuras mais complexas, eles precisam visualizar. Então, eu tenho um jogo lá que os professores do ensino médio usam muito. Para ensinar para esses alunos a geometria, principalmente, entendeu? Entendi. Então, essa questão aí de sinestésico, visual, auditivo, gente, precisaria ser muito observado numa sala de aula. A sala de aula não é homogênea. Não é? E aí Mas aí os professores meio que se perdem, né? Porque tem salas que tem 10, 15, 20, até 30 alunos, a gente nunca sabe. Sala de 40, viu, Samira? Sala de 40? Sala Então de 40. como que o professor ele vai conseguir? Coitado, vai cobrar o quê dele? Não tem um grande como. desafio ser É um grande professor. desafio ser professor. É a hora que o pai e a mãe que precisa se ligar da necessidade do filho. Exatamente. Por que lá eles conseguem aprender? Primeiro, porque a aula, como eu já falei da outra vez, é individual. Então, você agenda o período que você quer. 1 hora e meia ou 2. Então, imagina um professor somente com a Nicole durante o período que você reservou. Trabalhando questões que ele vai perceber a dificuldade dela. Os professores lá, eles percebem esse aluno aqui, se eu ficar só explicando, não vai dar resultado. Eu vou precisar explicar e desenhar. Pergunta para a Ana Paula. Eu quero dar um exemplo depois. Você acha
que é a teoria de que, sabe o que acontece? Meu filho não gosta de estudar. Ele vai ser comerciante, ou ele vai ser vendedor, alguma coisa assim, porque estudar não é o forte dele. Você acha que realmente essa avaliação é a mais certa para um filho? Da psicomotricidade? Não, do pai e da mãe. Aí tem uma questão de educação parental, né? De orientação parental. Porque muitas vezes, quando eu falo, eu faço também essa orientação parental, quando falam, eu tô com essa dificuldade, aí a gente pode trabalhar assim, porque não tem receita de bolo. Mas é muito difícil. A desculpa vem dos pais. Mas até a própria criança, adulto. Você vê muitos adultos hoje se rotulando. Sabe por que eu não fiz direito? Porque eu não era bom na escola, eu não gostava. Eu preferia, sei lá, dançar, fazer qualquer coisa, mas na escola eu não gostava. Ele mas não mesmo tem. se rotula. O adulto mesmo e se você rotula. reverter isso não é fácil. Porque é lá de trás. Não né? é? Exato. É o que você faz, é o exercício que você faz. Eu mostro a possibilidade, eu tô com um adolescente lá no Capacitar, tem 15 anos. Tá. E ele vem de, eu não consigo. Falo, eu provo. Me aguarde. Aí eu falei, aqui, conseguiu. Qualquer coisa. Ele, verdade. É mesmo? Nem ele sabia Sem que nenhuma ele... deficiência. Ele é... Não, ele tem um diagnóstico, né, de TEA, de TDAH, de autismo e transtorno de déficit de atenção, mas isso não rotula. Isso não é uma sentença de morte. Pra mim, quando chega em mim, falar dificuldade é andar em cima da linha. Vamos dar esse exemplo. Se andar em cima da linha, a criança é cadeirante, né? Vamos ver se tem uma lesão neurológica aí. Se não tem uma lesão neurológica, vai ser possível. E ele consegue. Ele consegue. E eu provei. Da forma dele. Exato. Do tempo dele. Aí sim é observado o tempo, né, Ana? Isso. E isso incentiva para as próximas atividades, seja ela qual for, na vida dele. Sim, exatamente. E o exemplo que eu ia dar sobre as crianças visuais, criança não, ser humano, visual, auditivo e sinestésico, quando a gente vai viajar, a gente não absorve muito mais informação do que numa apostila aprendendo sobre relevo? Lógico, claro. É sobre isso. O aprender no 2D, 2D não, 1D, né? Que é a página, é diferente do 3D, 4D, 5D, 7D. São 7 sensações que a gente tem no corpo. Quais são? Uau, vamos lá. As TOs me ajudem. Não, TO é de terapeuta ocupacional, que elas que lidam mais. Uma profissional que eu gostaria de ter lá. TO? Uma TO. Trabalharia com uma parceria com a Ana. Parceria comigo aqui, ó, do ladinho, Fantástica. ó. Então aí os profissionais de TO, Já manda terapia currículo. ocupacional, já bate lá. Tá o Instagram, ó, do Instituto, que é super importante, que eu acho que a gente, juntando aí todos os profissionais, Nossa. a gente traz a excelência para os nossos filhos. E é claro, cada pai vai buscar isso. Sim. Porque é preciso buscar. Você entende que seu filho está com uma dificuldade, você precisa. É preciso buscar. Desculpa, Ana, e aí? Então, vamos lá. Ó, temos visual, auditivo, tátil, gustativo... Sensorial? Não, sensorial é tudo, Já falou auditivo? Ixi, Já. Aí me perdi, preciso escrever. Vamos lá de novo, Mas vai. proprioceptivo, vestibular e falta um. São 5 sentidos que muita gente conhece. Vamos de novo que eu me confundi. Vai. Visual, auditivo, olfativo, paladar, gustativo, o tátil, proprioceptivo e vestibular. Proprioceptivo tem a ver com a questão dos equilíbrios e desequilíbrios, mas muito mais profundo do que isso. Se a gente entrar, vai ser mais profundo mesmo. E o vestibular é uma integração desse com relação ao movimento do ambiente. Teós, cadê? Me corrijam se eu estiver errada. Mas é sobre isso. Não são 5, são 7 sentidos no nosso corpo que precisam estar integrados em harmonia. Porque se um estiver... uma delas que trabalha comigo, que eu gosto muito, fala sobre copos. Cada sensação tem um copinho. Se o seu copo estiver muito cheio, ele vai transbordar. Então, eu fui nesse final de semana num festival de rock com a minha filha, ao ar livre. Só que tava muito alto o som. Deu uma hora, mais ou menos, ela começou a chorar. Chorar. Eu falei, o que tá acontecendo? É sono? Ela tem 4 anos, ela não dorme mais à tarde, estava tarde. Eu falei, tá muito barulho aqui.
precisamos ir embora. O copinho sensorial auditivo dela transbordou, ela não conseguia mais lidar com aquilo. E o que ela faz? Ela chora. Sim. Então, a gente também. Então, alguma textura que algum adulto não consegue encostar, ou uma textura de slime, né? É aquela textura que você não... É o seu potinho tátil ali, já vai transbordar. E aí, onde a TO entra, principalmente com integração sensorial, para integrar essas sensações... Sim. Para deixar harmônico. Então, né, elas falam também, não é porque você tem aflição de tocar no slime que ela vai lá e vai tocar no slime, né? Não é assim a terapia, porque muita gente fala, só dá para criança que vai passar. Não, existe também uma avaliação, uma análise. E mesmo porque ela também tem que tocar, mas no tempo dela, da forma dela, entender quais as restrições dela. Aí com o trabalho, vocês vão chegando lá... são exemplos. Só exemplos. Né? Vamos lá, me perdoem se eu errei alguma coisa. Aí, Jane, tudo bem, vai. Ana Paula falou da gente lá, dos pequenininhos, a gente vem nesse sentido. Tá. Vamos imaginar aqui que um pai ou uma mãe não entenderam essas necessidades nessa pré-escola ou no ensino fundamental. Aí chega lá no ensino médio, que a gente entende que não são mais tipo 4 professores, já são 9 professores, 9 ou 11 matérias que se dividem em tempos maiores, que se dividem em educação física, esporte, loucura de casa, às vezes até os problemas de adulto, que tem adultos que não conseguem separar os problemas e levam para essas adolescentes. Como funciona o adolescente que vem lá, pré-adolescente, né? Ensino médio, eu acho que fala pré-adolescente, né? 15 anos. Ou antes. O de 11 anos, que vai para a quinta série. O pré-adolescente ali nos 11. Porque ele entra na adolescência mesmo com uns 15 anos. 15, 16. Só que antes disso, ele vem no ensino médio, que modificou tudo, né? Porque antes, até a 4ª série, é tudo... Olha, meus amorzinhos, meus amores, a liçãozinha é essa. Já na 5ª série, já... Pau! Isso. É agenda... Como chama? Online. A mãe já fica louca. E a criança tem que acompanhar. Aí chega com esse déficit... Porque não foi reconhecido lá atrás. Também tem esse trabalho de reconhecimento e o acompanhamento com a Ana Paula? Aí é com os psicólogos, né? Isso, exatamente. Para cada necessidade, um profissional é apresentado, entendeu? Então, nesse caso, nesse exemplo que você deu, seria encaminhado para o psicólogo. E aí ele foi diagnosticado. E tem que passar pela Ana Paula. E aí? Com essa idade. Aí nós vamos ter que sentar, conversar e fazer esse pai perceber essa necessidade. Porque, imagine, ele vai investir com um psicólogo. Não tem aquele pai que fala, ele já tá grande, já, imagina, frescura. Ele vai investir com o psicólogo, ele vai investir provavelmente com a aula. E possivelmente pode acontecer dele não ter o resultado. Por quê? Porque faltou a parte dela. E aí tem o contrário, exatamente. O adolescente que eu tô lá, a mãe me falou na devolutiva, eu falei, a gente vai desenvolver, eu vou desenvolver com ele esses aspectos, assim, assim, assim. Ela falou, nossa, ainda bem que eu encontrei você. Por que eu demorei tanto? O menino tem 15 anos. Por que eu demorei tanto pra encontrar você? Olha isso! Foi palavras da mãe. Eu falei, preciso gravar. Mas agora eu falo. Mas o que é? Desculpa a curiosidade, mas eu não sei se você pode falar. Quais foram esses aspectos que você falou que deixou ela tão assim... São as dificuldades que ele apresenta. Eu mostrei o caminho que a gente vai fazer para ele atingir o objetivo. Entendeu? Então, ali o dele é de atenção. É de foco e atenção dele. Ele fala, ele consegue verbalizar que ele não consegue se manter na cadeira ereta. Ele vai escorregando, aí ele apoia a cabeça, aí ele vira de um lado, ele vira do outro. O autismo dele é grau... 1. Grau 1. Nível 1, mas tem o TDAH também. Então, ele é bem desatento. É um complicador muito grande, né? Então, o que eu vou trabalhar com ele? A base da psicomotricidade. A tonicidade, que é essa energia desse corpo, essa tensão. Porque o cérebro também se desenvolve de trás para frente. Com 15 anos ainda está se desenvolvendo. Ele amadurece inteirinho com 25 anos. Sabiam dessa? Não. Por isso que a adolescência é um período muito complicado. Por isso que muita gente enfia o pé na jaca ainda com 20 anos. Nossa, exato. Tá com 20 anos já é adulto e não tem
tem noção do perigo. E não tem maturidade. Aos 25 anos. A neuro explica. Sim. Neurologia Gente, explica. é mesmo? Aliás, essa é a minha próxima especialidade, que eu sou apaixonada pelo cérebro. Agora fiquei curiosa quais são esses neurônios que ainda não se formaram até 25, porque deve ser vários, né? É, porque ele é assim, ó, começa aqui atrás, o cérebro é olhando de ladinho, ele é pontudo aqui, né? Isso. Então, o que faz a gente não pular do precipício é o córtex pré-frontal, ele tá aqui na frente. E é o último a amadurecer. Sim. Começa aqui atrás com equilíbrio e tonicidade. Aí ele vai desenvolvendo aqui noção de corpo, lateralidade, coordenação motora ampla, e chega aqui com a coordenação motora fina e esse controle inibitório, essa flexibilidade cognitiva, tá tudo aqui na frente. Exatamente. É Posso mesmo? fazer, não posso, vou fazer, não vou fazer. Demora muito. Então, quem é doidão depois dos 40, o pré-frontal não Não amadureceu ainda. Aí tá sem amadurecimento ainda. Aí tem que buscar ajuda. É, aí tem que buscar. Às vezes nem ajuda favorece, né? Porque não vai fechar mais. Ai, meu Deus. Não, mas é isso. E sobre entender esse desenvolvimento da criança, do cérebro, para saber o que exigir da criança. Sim. Às vezes a gente exige alguma coisa que a criança não consegue entregar. Não tá maduro. E aí, Gente, nisso que importante entra, isso. É nisso que entra, cada criança tem seu tempo. As crianças menores que estão lá no seu período mais concreto, se eu falar assim, imagina um elefante voador, é muito abstrato para a criança que está na fase do concreto ainda. Ela precisa do concreto. Exato. Ela precisa ver que existe, então, esse Exatamente. elefante Existe voador. um elefante voador. Quando a É criança... tipo a história do Papai Noel, né? Isso, por que a criança pequena consegue imaginar o elefante voador? Papai Porque Noel, o Papai Noel, o coelhinho Fadinha da do Páscoa. Isso. É sobre isso. Porque a criança tá na sua imaginação, na criação da fantasia. Depois ela começa a ficar mais concreta. Quando vai formando o cérebro, vai mudando. Olha aqui. Nossa, não é não... gostoso? Ai, que delícia! Não sabia disso. É muito bom. É muito importante. Principalmente, igual você falou lá no comecinho, pro pai que ainda acha que a criança não se desenvolveu naquela tal idade, porque precisa de um tempo, igual você falou. Opa, não desenvolveu até os 8, sinalzinho de alerta. E mesmo depois na adolescência, você consegue fazer esse trabalho. Sim, ele é mais demorado, tem menos estudos, artigos científicos comprovando a eficácia, mas a neuroplasticidade existe. Neuroplasticidade são os novos caminhos, as novas ruazinhas que o cérebro encontra quando uma rua não é usada. A rua que não é usada, ela não é reconstituída, mas pode acontecer de formar uma ruazinha do lado. Um novo caminho. Exato. Então, assim, vai de estímulo. E como que esse cérebro é ativado? Como que cria-se mais ruazinhas? Através do ato motor. Com o movimento é que eu vou ativar o meu cérebro. Por isso que é importante um esporte, uma academia. Eu ia falar isso agora. Falei, então atividade física tá ligado. sim. Tem ao tudo cérebro. a ver com o aprendizado. Só para fechar, para exemplificar essa colocação da Ana, que apesar do período da idade de adolescente ser um pouco mais, né, demorado esse processo, se consegue. Eu posso te colocar um exemplo aqui. Eu já tive um aluno, na época, Espaço Renovare, que chegou para mim, a irmã me achou pela internet. Ele tinha muitas avaliações, muitas, Samira, mas a mãe não sabia o que ele tinha, apesar de tudo estar lá no papel. Quem deu a devolutiva não falou claramente, o seu filho tem isso. A avaliação neuropsicológica, fonoaudiológica comprovou isso. Está assinado pelo médico, porque o neuropsicólogo investiga, avalia e dá a hipótese dele diagnóstica. Mas quem vai assinar, como eu disse da outra vez, é o médico. Só o Então, médico. esse aluno chegou para mim próximo aos 15 anos de idade, com vários documentos, e aí nós chegamos um tempo depois, dias depois, para falar para essa mãe: olha, o seu filho, ele tem uma deficiência intelectual. É mesmo? Deficiência intelectual. E não como? sabia. Não, por quê? Porque ele chegou com essa idade, fazia rabiscos
como assim? E tinha essa deficiência? Tinha. Nenhum outro diagnóstico? Ah, sim, sempre tem as comorbidades, Mas esse é o principal. esse é o principal, era É. isso que impedia ele de aprender. Só o que aconteceu com esse aluno? A deficiência intelectual seria o relacionamento? Não, deficiência neurológica Neurológica, mesmo. intelectual. Intelectual, não aprende. Ah, não aprende? Alguma área do cérebro ali que não desenvolveu. desenvolveu. Nossa. Sim, o Sabe, DI faltou é o chamado- oxigênio. Isso. DI. Faltou oxigênio em uma área do cérebro que não Isso. desenvolveu. Precisa ver qual área do cérebro que foi. Isso, tinha tudo lá. E a mãe, assim como ninguém falou claramente, o seu filho é DI, que é um deficiente intelectual, essa mãe lutava e colocou em escola aqui, em escola e tal, escola especial, e, enfim, chegou para mim. E eu peguei tudo aquilo, tivemos que falar para a mãe, e depois tivemos, essa mãe, assim, imagina, eu virar para a mãe e falar, olha, o seu filho tem isso. Ah, então o diagnóstico de deficiência intelectual não foi dado a ela? Não, ela quem contou deu que não. fomos nós. Nós Que tivemos médico que foi dar. esse, Sim, né? gente, que médico Pois é. que foi Bom, esse? Que enfim. avaliação? Bom, enfim, tá. Enfim. E aí tivemos que falar. Então, eu chamei um neuropsicólogo que trabalha comigo e sentamos com essa mãe para mostrar para ela que estava lá. E aí ele explicou, deu uma aula lá para ela. Enfim. Bom, passado o susto, a mulher teve que se recompor, né? Claro. Passou, acho que uns 10 dias ela voltou. Ah. E depois de falar isso para a mãe, eu fui mantendo contato com ela. Olha, Sim. qualquer coisa eu tô aqui. Por isso a importância do acolher. Isso é o Instituto Capacitar. Isso foi o Renovar e que agora é o Instituto Acolher. Eu parti o coração dessa mãe. Então eu tinha que dar colo para ela. E aí ela voltou depois e aí eu fui propor para ela a nossa estratégia de trabalho. Na época, eu tinha uma pedagoga especialista em alfabetização. E ela tinha uma especialização também com múltiplas deficiências, que pega essa DI. E aí fiz uma reunião com ela e montamos uma proposta de trabalho especial para aquele aluno. Sim. Bom, para não se alongar muito, ele ficou 2 anos comigo. No final do primeiro ano, Samira, apesar dos 15 anos, tinha uma pasta de atividades dele, onde ele desenvolvia a leitura, a escrita, sempre lembrando que, nesse caso, dentro do tempo dele. Lembra? Ele já estava para fazer 15 anos, mas ainda existia uma plasticidade aí neste cérebro. Sim. E a matemática? Pior ainda, ele reconhecia o símbolo numérico. Os números, ele reconhecia o símbolo. Mas em valor financeiro, ele não tinha noção. Então, se você desse para ele R$20 para ir no mercado comprar essa caneca, R$20, essa caneca custa 15. Quanto você tem que trazer de troco? Ele deixa os 20 lá, porque ele não tinha essa. E aí eu orientei essa mãe que ele precisaria de uma TO para ajudar nele nas questões do dia a dia, de ir com ele no mercado, da vida, da rotina, da vida diária. E em paralelo, marquei reunião na escola dele, fui conversar com a coordenação dele, fizemos um trabalho em conjunto. Ele falava normalmente? Total. É por isso que foi um pouco difícil, talvez, até esse estudo todo anterior do diagnóstico, né? Terminou o nosso trabalho, os 2 anos depois, com ele escrevendo um bilhete para a mãe, escrevendo com um lápis, um bilhete para a mãe, agradecendo a irmã por ter encontrado o Renovare na época, agradecendo a Jeane, a Pro fulana que acompanhou ele. Nós montamos lá, na época, um mini mercado. Então, tudo que era de mercado que acabava, a gente colocava o rótulo com o nome, o valor, inclusive centavos, e ele tinha que fazer a compra. Então, a Pro colocava lá a listinha, ele tinha que ir no mercado comprar, trabalhávamos com aquele dinheiro de brincadeira, e ele aprendeu. Até o movimento entra, né, Ana? Sim. Ele visualizou, tem o dinheirinho, aí ele ia lá, escolhia. Exatamente. No final, ele escreveu foi emocionante. O final do primeiro ano já foi choro. Meu, da mãe, da Pro. No final do segundo ano, que foi quando ele terminou, foi mais ainda, Samira. Mais ainda. Ou seja, olha a importância desse olhar
atento, dessa psicomotricidade, do estímulo na infância, do brincar, do subir, do correr, sabe? Do gira-gira, da escada, de levar no parque. Sim, claro. Tirar de frente da tela, brincar, lateralidade, né? É o que volta lá no que a Ana Paula falou lá no início do programa, que a tela, ela, como você falou, é um zumbi, né? Que você falou. A gente fica como um modo zumbi. Modo zumbi. Modo zumbi. E isso realmente, a Jane tem toda a razão. A gente precisa fazer com que essas atividades façam parte da vida das nossas crianças. Com certeza, né, Ana Paula, o número de crianças ou adolescentes que necessitam hoje desse acompanhamento triplicou depois do uso da internet, da tela, do celular, né? Esses exemplos que a Gê deu sobre a importância desse corpo, passar por cima, passar por baixo, passar por dentro. Isso reflete lá na alfabetização, porque vai entender quando a perninha do B vai para cima da linha, quando a perninha do G vai para baixo da linha. É igual você falou, pode ser um pouquinho para cima da linha, na linha ou para baixo da linha. Esse corpo precisa experimentar para esse auditivo transformar, o cérebro transformar em movimento. O movimento ativa o cérebro ativa o movimento. Ai, eu amei! Eu amo esse papo, assim, de a gente tem que entender o nosso cérebro e a educação dos nossos filhos e das crianças também. Porque às vezes a gente avalia alguma criança, eu não sou, né, especialista como vocês, mas muitas vezes eu falo, olha, essa criança, ela tá com algum déficit, principalmente na hora que ela vai aprender. Por isso que ela não tá conseguindo isso. Deve estar faltando, sei lá, uma atenção maior, ou ela fazer a lição com outra pessoa. Um jogo, né? O jogo em família. É maravilhoso, né? Nossa, jogo da memória, né? Gente, qualquer atividade ali em família, sabe? Outro dia eu olhei, porque, lógico, eu sigo a Ana, e eu vi que ela colocou fita no chão, né? E a filha dela tinha que andar em cima daquela... E tinha uma missão no final, depois ela tinha que voltar pelo outro lado. Gente, brincadeira que você faz no corredor do seu apartamento. Exato. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O meu filho ganhou um brinquedo, ele fez 1 ano. E eu amo brinquedo pedagógico, educacional. Eu fiz isso com a Nicole, e a Nicole tem muito senso. E eu quero fazer isso com o meu filho, que completou 1 ano. E aí ele ganhou um brinquedo onde é um cone e tem aquelas rosquinhas que são uma de cada tamanho. Eu amei aquele brinquedo de uma forma, e você acredita que ele também amou? Aí ele começa a colocar... Sabe o que você está ensinando para ele? Seriação da matemática lá na frente, do maior pro menor, do menor pro maior. É mesmo? Ele vê que não entra, ele tira. Aí ele fica chacoalhando um que tem barulho. Daqui a pouco eu coloco o maior, ele vai e tenta colocar o outro. Eu pensei que ele não ia conseguir, e tão novinho, ele está entendendo. E aí fica a minha pergunta. Quando a gente decide a faculdade, decide a profissão, a gente estuda? Sim. E para ser pai e mãe? Ai, meu Deus. A gente vai ter que estudar. Precisa estudar. Não é nos formar como especialista, mas a gente precisa buscar conhecimento para saber, tá tudo bem com meu filho, não tá tudo bem. Então, esses dias eu postei minha filha de 4 anos usando garfo e faca. Eu vi. Recebi uma mensagem, mas ela já usa. Eu falei, usa uma faca que não corta, né? Uma faca... Que é pra criança. Exato, mas ela tá ali usando a mão dominante, a mão auxiliar e levando na boca. Eu acho isso incrível. Então, assim, tem gente que não... Acha que é perigoso, acha que não tá na hora. Eu também já postei minha filha lavando louça. Aí uma pessoa também... Nossa, mas ela já lava louça, ela participa das coisas de casa, ela Isso se é muito sente importante, É. assim. Ai, mas não é perigoso? Ela lava o pote, né? Ela não lava a louça inteira. Mas ela tá ali, faz sujeira? Faz. Mas como é que a gente aprendeu? A gente se organizou lavando uma louça lindamente da primeira vez? Não. Molhou, se molhou. Tem gente que usa avental de adulto porque se molha. Então, pra criança aprender... A gente precisa buscar esse conhecimento para saber o que a criança adquire em cada idade, mas o que a gente pode permitir também. Porque para a criança aprender alguma coisa, a gente precisa ensinar e deixar ela experimentar. Para a criança aprender a amarrar o tênis,
eu faço mais rápido. Mas para ela aprender a amarrar, ela precisa fazer devagar. Sim. Né? Aí sim, cada criança tem seu tempo. Ela tem o tempo dela de amarrar. Para ela entender onde cruza, onde passa por dentro. Tô atrasada? Vou ficar atrasada, porque eu vou estimular minha filha. Então é isso que os pais precisam entender nessa vida de 2023 super corrida. A minha vida não é diferente. A minha vida também é muito corrida, mas a gente precisa ter esse olhar para esses pequenininhos que vão se tornar adultos. Até o não, né, Ana Paula? Exato. Meu Deus, a necessidade do não para o crescimento da criança hoje, ela faz toda a diferença. Faz. E a necessidade do não, da criança ficar frustrada e não falar, ai, tadinha. Não, é nomear. Ai, a criança tá triste. Tá. O que a gente faz com a tristeza? Né? O não Isso. é saudável. Exato. O não é saudável. O sentir-se frustrado é saudável. O sentir-se triste é saudável. O sentir-se feliz. Não é toda hora que a gente fica feliz. Mas a gente precisa nomear. Essa tristeza é o quê? Por saudade? Por não conseguir alguma coisa? Se não conseguir alguma coisa, a gente vai tentar de novo. Vamos achar outro meio. O que você acha de tentar desse jeito? Mas se for saudade, essa saudade precisa ser amenizada. Vamos ver uma foto de quem você tá com saudade. Se for material, precisa entender que não é tudo na hora que quer. Exato. Então, porque se for tudo na hora que quer, é muito fácil. A criança não vai saber lidar com essa frustração. Adultos ficam frustrados. Por que tem adulto brigando na rua? Por pouco. Por não aceitar, né? Exato, a frustração. Exatamente. E assim, ó, sinceramente, papel de pai e mãe é pai e mãe. É para educar, é para dar bronca, é para você falar mais alto, sim. Eu acredito que seja isso. Isso influencia na educação, Sim. influencia no seu aprendizado e influencia também na forma que você vai o quê? Absorver o que você está Influencia aprendendo. no respeito. No respeito. Quando o filho respeita pai e mãe, provavelmente ele vai respeitar na sala de aula, provavelmente ele vai respeitar pessoas, principalmente os mais velhos que ele. E eu posso falar para você? Tá em falta. Então, eu leio muito sobre educação positiva. O respeito é diferente do medo. Sim, total. Falar mais alto é diferente de gritar. Sim. Sim. Se impor é diferente de gritar. O grito causa medo. O medo causa bloqueio. O bloqueio não há aprendizagem. Então, isso não é respeito. Tem que também ensinar o filho, que muitas vezes quando você fala um pouco mais alto, o filho, você gritou comigo. Não gritei. Eu precisei falar dessa forma porque você não está entendendo da outra. Eu sei, a gente tem filho e eu faço o maior esforço para falar para minha filha. Não é não. Mas uma forma que, claro, toda hora eu fico, ai, minha filhinha linda, tudo bem? Aí você quer que eu falo, não, filha, não. Aí não Nada, vai entender. Ela não vai entender o seu não. O não precisa ser entendido. O não é porque não é a hora. O não é porque não é o momento. O não é porque... Não vai te fazer bem. Não vai te fazer bem. Isso. O não fica muito mais entendível para a criança. Essa palavra existe? Dá para a criança entender melhor quando tem uma explicação. Mas ela pode ainda assim ficar frustrada. O não é saudável porque ele te ensina a viver, né? Exato. Então, eu quero pular. Não, você vai se machucar. Você vai ficar aqui comigo. Aí da criança pequena, que não tem esse controle inibitório, o que eu falo pra fazer? Quando eu falo pra vocês, não pensa num elefante. O que vocês pensaram? No elefante. O elefante. Óbvio. Então não é o não pula daí. É o que tal você passar aqui embaixo e a gente vai pro outro lado. A gente tem que dar pra criança o positivo. O positivo. Porque o não ela vai querer fazer. Possibilidades, né? Isso. Tá perigoso ali. Só se for um perigo assim, né? Não, e garra a criança, né? Mas... Tipo, vai colocar o dedinho na tomada, né? Hoje tá muito né? em alta, né? A educação positiva, a educação parental. Meu Deus, eu conheço, inclusive se você um dia quiser conversar sobre a educação parental, eu tenho uma pessoa para te indicar. Mas no próximo programa já vamos fazer. Porque isso que está acontecendo hoje. A educação parental está em falta. Isso. E é sobre o adulto se regular, o adulto se centrar para passar a informação correta para a criança. Meninas, queria ficar aqui mais 2 horas. Muitas vezes, Samira, nem sempre precisa do psicólogo. O orientador parental vai te auxiliar, e muito. Então, qual que é a diferença?
Por quê? Quando devo procurar um orientador parental? Tudo isso a gente pode falar no próximo. Próximo programa, Ed, meu diretor, você aceita fazermos essa pauta? Então tá bom, vamos fazer, bora! Me fala que aí eu falo pra pessoa e a Já gente vamos fazer. Olha, eu quero que vocês façam uma consideração final, mas eu queria conversar mais sobre o assunto, porque a gente conversa sobre a educação do nosso futuro, do que nós já passamos, e talvez, se nós tivéssemos um pouquinho desse conhecimento, poderíamos até ter feito alguma coisa de diferente. Eu falo por mim, que aprendo todos os dias. Acabei de aprender que o nosso cérebro se fecha com 25 anos. Para mim é quando fechava a moleira. Essa foi boa. Agora não. Demora uns anos a mais. O meu demorou uns aninhos, pelo que eu tô me lembrando aqui. Outro dia eu virei pra minha filha mais nova e falei, filha, ainda bem que só falta 3 anos pra amadurecer completamente. Como que é o Córtex pré-frontal. Pré-frontal. Toda hora eu vou falar isso pra Nicole agora. Seu pré-frontal não fechou, minha filha. Não tá maduro. No mínimo uns 10 anos. Olha, meninas, eu quero agradecer o Instituto Capacitar, porque eu quero reforçar aqui. Não é apenas aulas de reforço. Exato. É um acompanhamento para o seu filho que realmente traz algo diferente na vida de todos dentro da família. Então, quero agradecer mais uma vez. Vamos fazer mais pautas educacionais. Tô com vontade de fazer assim, tipo, não sei se o Ed deixasse segunda, terça, quarta, quinta e sexta, pra gente falar segunda sobre esporte, terça sobre educação. Eu lembro de um programa assim, né, Ed? ABC Repórter. Foi meu primeiro programa como produtora. E o Ed trabalhava comigo. Então, dá vontade de fazer um programa assim, porque a gente necessita de educação. Eu acho que cada vez a gente vai aprendendo mais. Muito obrigada, Giane, suas considerações finais. Agradecer mais uma vez e pelo convite, né, por tudo. E dizer para as pessoas, o Instituto Capacitar está lá, de braços abertos para te ouvir, para entender a sua necessidade, para te encaminhar da melhor forma para o profissional adequado, entendeu? Uhum. Eu só vou conseguir fazer isso depois que eu te ouvir. É isso. Então, o Instagram já foi passado. Pode mandar uma mensagem, não sei se pode deixar o WhatsApp aqui. Não, eu acho que pelo Instagram a pessoa já entra, manda já vai mensagem. pro Exatamente. WhatsApp. Então é isso. Obrigada, Samira. Obrigada. Podemos voltar quando quiser. Então tá combinada a próxima pauta, hein? Ok. Eu queria que você deixasse suas considerações, Ana. Nossa, aprendi muito com você hoje, maravilha. Que bom, objetivos alcançados. Esse é meu maior objetivo. Eu trabalho com o Instagram, né, com rede social também, por isso que eu quis abrir para atingir mais gente, para levar esse conhecimento, porque para mim fez muito sentido desde a faculdade, então por isso que eu busquei a especialização, e é sobre isso que eu falo, é sobre espalhar esse conhecimento para mais pessoas entenderem, para mais pessoas saber se está tudo bem em casa, ou indicar, ou levar lá no instituto. A gente faz esse trabalho em conjunto. Eu agradeço demais o convite. Eu me senti, assim, super honrada. Espero ter contribuído aqui. Muito, muito, né, Jane? Tem muito mais a falar. Não só para mim, mas acredito que mães e pais aí levantaram da cadeira. Opa, peraí, tem alguma coisa aqui que eu posso mudar. Isso é muito importante. Obrigada, meninas. Eu falei para Samira, eu tenho uma pessoa que eu gostaria de levar comigo. Você vai gostar. Verdade? Foi mesmo, é verdade. Eu amei. Ai, obrigada. Eu acho muito importante. E eu acho que o conhecimento é tudo na nossa vida. Porque pode ser que uma pessoa não tenha assistido o programa naquele dia, mas com certeza ela vai assistir depois, ou eu mesma posso falar, olha, eu acho que você assiste aquele programa. Aquela profissional falou certinho o que seu filho está passando. E isso que é o importante. A gente traz o conhecimento, traz cultura, traz educação, lazer, isso é importante. E o melhor é aqui no ABC, em São Caetano, pertinho de todo mundo. E é só entrar em contato. Obrigada, meninas. Obrigada. Voltem sempre. Obrigada mesmo.
E eu quero agradecer você que nos acompanhou aqui no nosso programa especial hoje, falando sobre educação, motricidade, que é algo que talvez você não conhecia, nem mesmo eu sabia quais são as funções e os benefícios para os nossos filhos. Obrigada por acompanhar nosso programa. Voxidade está aí. Se quiser ver qualquer detalhe do programa que você perdeu, vai lá nas nossas redes sociais da Vox TV, principalmente no nosso site, que é recheado de notícias diárias do ABC. Um grande beijo e até o próximo programa. Tchau!